Oi, gente. Hoje eu quero trazer uma palavra muito importante, que é a aliança que nós fazemos com pessoas. É algo muito sério. A palavra do Senhor fala sobre o rei Josafá, o rei de Judá, que ele era alguém que andava na lei do Senhor. Ele cumpria os mandamentos do Senhor, ele tinha esse cuidado de ensinar a palavra do Senhor, a verdade, priorizava a palavra, ele consultava Deus antes de tomar decisões. Porém, ele fez aliança com Acabe, o rei de Israel. E também fez aliança com Acasias, o filho de Acabe. Acabe era o rei de Israel. Israel é o povo de Deus, né? Então, talvez existam pessoas que a gente olha e tem por povo de Deus, né? Como rei, como alguém que a gente até pensa, né, que tá ali, que foi Deus que colocou, mas será realmente, né, que aquela pessoa, ela faz a vontade do Senhor? Ou somente ela tem nome de que é, né, como aquele, né, que tem nome de que tá vivo, porém tá morto, né? O Senhor conhece as obras, o Senhor conhece o coração, então o Senhor, ele vai dar pra gente sinais. Como a gente vai saber, né, identificar se realmente é uma pessoa que a gente pode fazer aliança, né, para construir algo, se a gente pode se unir a essa pessoa, né, para pelejar junto, entrar na peleja junto, né, se unir. Como? É ficar atento mesmo aos sinais e consultar o Senhor. Como o rei Josafá, ele consultava o Senhor, né, antes de tomar decisões, porém, né, ter esse cuidado de consultar o Senhor antes de se aliançar com uma pessoa que aparentemente, né, tem nome ali de povo de Deus, né, aparentemente, né, se diz ser uma pessoa boa. Então, a gente não sabe o oculto, a gente não sabe o coração daquela pessoa, a intenção daquela pessoa. E Deus, ele sabe todas as coisas, Deus, ele vê todas as coisas. Aqui na palavra do Senhor diz que Josafá, ele, por obedecer ao Senhor, por andar nos mandamentos do Senhor, ele se fortaleceu. Por ele fazer a vontade do Senhor, a palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, que Josafá, ele teve riquezas e glória em abundância. Em abundância. No capítulo 17, no versículo 12, diz que Josafá cresceu e se engrandeceu abundantemente. Por quê? No capítulo 17, no versículo 3, fala que o Senhor era com ele e o Senhor confirmava o seu reinado. Então, a nossa vitória, ela está na obediência ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. E a gente não precisa, né, fazer aliança com pessoas que talvez a gente possa pensar, né, que vai ajudar, né? Josafá não precisava. Ele já era grande e ele estava se engrandecendo cada vez mais. O Senhor ia engrandecendo a ele por causa da obediência dele, o cuidado que ele tinha em andar na lei do Senhor. Ele só teve, né, esse porém, né, que é um porém muito perigoso. Então, é importante que a gente tenha o cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor, ter o cuidado
de consultar o Senhor antes de tomar todas as decisões. Até mesmo as pequenas coisas que talvez a gente possa pensar, né, que é algo simples, né, ou a gente pode pensar assim pela aparência, né, que já tá certo, né, já é uma pessoa que eu posso, né, tá junto, né, mas a gente não vê todas as coisas, o secreto, a gente não sabe o coração, é Deus que sonda o coração do homem, é Deus, né, que ouve o que a gente não ouve, que vê o que a gente não vê, porque as pessoas só vão mostrar, né, na nossa presença aquilo que elas querem mostrar, mas o Senhor, né, vai dar sinais. Se a gente se atentar, né, ao observar, a gente vai começar a ver os sinais. A gente precisa ficar bem atento. Então, diferente de Acabe, diferente de Josafá, que fazia tudo, né? Tirou todos os ídolos ali, né? Que existia. Ele não adorou a ídolos, não serviu a ídolos, ele andou na lei do Senhor, né? Viveu ali a palavra, ensinava a palavra, priorizava a palavra do Senhor, a verdade, né? Ele andava nos mandamentos do Senhor. O contrário, né? Totalmente contrário, o oposto de Josafá era Acabe, sendo o rei de Israel, do povo de Deus, né? Alguém que tinha por nome ali tipo de cristão, de servo de Deus, né? A palavra do Senhor diz que Acabe, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E ele servia a ídolos e andava no mesmo caminho de outras pessoas erradas, fazia as mesmas coisas. E não sendo pouco, né, tudo isso que ele fazia de errado, que era mal aos olhos do Senhor, que ele desagradava o Senhor com suas obras, né, com suas atitudes, ele ainda casou com Jezabel. A palavra do Senhor diz, e não sendo pouco, né, tudo que ele fazia, ele ainda vai e casa com Jezabel, que era uma mulher que vinha de uma família de idólatras, né, que era uma mulher, né, sem temor nenhum ao Senhor. Então ele vai e casa com essa mulher. E aí, tipo, ele não tem nenhum temor ao Senhor com o que ele está fazendo mesmo, né? Como ele está governando o povo de Deus, está liderando o povo de Deus ali, tendo falsos profetas, né? Deixando o povo ter falsos profetas, ídolos, né? Então, assim, o Deus, o Senhor, a palavra, a verdade, o que deve ser preservado ali, né? A verdade, tem que zelar pela verdade. Ele não tinha nenhum temor ao Senhor, ele fazia o que ele queria, ele não consultava o Senhor, ele não gostava de ouvir os profetas de verdade, os verdadeiros profetas, aqueles que falam a verdade. Ele tinha os profetas dele, que falava tudo aquilo que ele gostava de ouvir, né? Que falava, não, você vai vencer, vai lá, vai guerrear que você vai vencer, né? Enquanto o profeta do Senhor de verdade estava ali, né? Exortando ele, corrigindo ele, né? Mandando ele se consertar, falando para ele que se ele fosse, ele ia morrer, e ele não queria ouvir, ele só queria ouvir vitória, né? Ele só queria ouvir aqueles que falam que levanta o ego, que exalta, que fala o que quer ouvir, né? Ele era esse tipo de pessoa. E Josafá, sem precisar, né? Porque Acabe, ele tinha um palácio. O rei Acabe, ele tinha um palácio. E Josafá, ele era grande. Josafá, ele tinha riquezas e glória. Ele tinha a mão do Senhor poderosa, o auxiliando, o ajudando, confirmando o reino dele, né, fortalecendo ele, engrandecendo ele, fazendo ele maior cada vez mais, né? Ele não precisava de Acabe, de jeito nenhum. Uma pessoa que a qualquer momento ali, né, ia ter a mão do Senhor sobre a vida dele ali, trazendo a recompensa de todos os seus atos, né? E ele não poderia estar junto.
E ele vai e faz aliança com Acabe. Acabe, que era alguém invejoso, né? Que era ambicioso e olhava, desejava as coisas do outro, né? Como ele tinha um palácio, o rei Acabe tinha um palácio e estava de olho na herança de Nabote, que tinha uma vinha ao lado do seu palácio. Então, tipo assim, aquele que tinha apenas uma vinha, era só uma herança, era algo, né? Pouco comparado ao que ele tinha, o palácio, mas ele estava lá, de olho, né? No outro, no que o outro tinha, e queria, né, comprar, queria trocar, né, queria queria de qualquer jeito, né, ter aquilo dali que Nabote tinha, que era de Nabote. E ficou até mal, né, por não conseguir, porque Nabote não quis abrir mão da sua herança, não aceitou vender, trocar, dar nada, né. Ele ali fala para Jezabel vai e mata Nabote, para que Acabe consiga o que ele quer. Então, assim, pessoa que faz qualquer coisa, até se for a ponto de matar, né, o outro, matar, ferir, né, por causa, né, de bens, por causa de riqueza, de dinheiro, para possuir, para conquistar. Então, assim, olha isso, né, vai fazer aliança com uma pessoa assim, né. Josafá é uma pessoa totalmente, né, contrária, oposta a Acabe, né? Só porque tem nome de que é, mas e as atitudes, né? A gente tem que olhar as atitudes, ó. É casado com Jezabel, né? A gente já tem que desconfiar, né? Assim, várias coisas, né? Ele tinha falsos profetas, ele não gostava de ouvir, porque ele chamou Josafá para ir pelejar. Ele falou: você vai pelejar comigo? Né? Você vai entrar nessa peleja comigo? Vai entrar nessa guerra comigo? E ali Josafá, né, ele fala assim: eu vou, né, o meu povo é o teu povo. Ele se aparentou mesmo com Acabe: não, eu vou, né, tudo que é meu é seu, né, tipo assim, somos irmãos, né, se aparentou mesmo, fez aliança, fechou o negócio ali, vamos junto, eu tô com você nessa guerra, vou pelejar junto com você. E ali Acabe só estava usando Josafá. Acabe, ele disse para Josafá: olha, eu vou me disfarçar. Ele sabia que o povo queria matá-lo. Ele falou: eu vou me disfarçar e você vai com as suas vestes. Então, assim, Josafá era rei de Judá e ele também era o rei. Então, ele ia se disfarçar, não ia como rei, para poder os inimigos não o reconhecerem. E falando para Josafá ir com as suas roupas, né, as suas roupas de rei, né, suas vestes reais. Então, assim, para quê? Colocando ele ali como isca, né? Eu vou usar você, tô te chamando como se eu precisasse de você, vem que eu preciso de você, mas não, eu só tô te usando, tô pegando você como isca, né? Não é a intenção que eu preciso de você, não, eu só tô te usando para livrar a minha pele. Então, assim, é consultar o Senhor antes de fazer aliança com alguém, né? Você não precisa disso. Se o Senhor, né, está na tua vida, se Ele é o Senhor da tua vida, se Ele que conduz os seus passos, se é Ele que te abençoa, se você é temente e obediente ao Senhor, você não precisa fazer aliança com pessoas, né, achando que essa pessoa vai te ajudar, e também, né, aparentemente a pessoa vem para você que precisa de você, você precisa consultar o Senhor antes. Porque às vezes essas pessoas só tá colocando você numa furada, só tá te usando para se livrar, né? Livrar a pele dela, né? E prejudicar você. Você precisa, né, consultar o Senhor antes de fazer aliança com pessoas. E se já fez, né? Desfaz, né? Ainda dá tempo, né? E ali os inimigos vão para atacar Josafá. Quando vê Josafá ali, né, vestido de rei, pensam que é Acabe, e ali Josafá grita, né, ele pede socorro, ele clama ao Senhor. Então, assim, precisava passar por isso, por esse sufoco, né? Não precisava, não estaria passando por um sufoco agora, né?
se tivesse consultado ao Senhor antes de fazer aliança com pessoas erradas, né? Entrou numa furada, né? Pensando que estava indo para ajudar, pensando que é uma pessoa, mas é outra, tem outras intenções, tem outro coração. Então, assim, consulta ao Senhor. A gente tem que ter cautela com tudo, nos pequenos detalhes, tudo a gente precisa apresentar ao Senhor. E a outra coisa que Josafá fez, né, novamente de errado, de fazer aliança, foi com Acasias, o filho de Acabe, quando Acasias reinou no lugar de Acabe. Ali, Josafá, depois que o Senhor dá vitória a ele, contra todos os inimigos dele, né, o Senhor está junto com ele, ele clama e o Senhor atende, o Senhor livra, o Senhor dá vitória. E depois o que ele faz? Ele erra novamente nesse mesmo ponto, né? De fazer aliança com pessoas sem antes consultar o Senhor. Parece uma coisa muito simples, né? Eu tenho que consultar o Senhor para saber se eu vou ser amiga dessa pessoa. Eu vou consultar o Senhor antes de fechar um negócio com essa pessoa. Essa pessoa parece ser uma pessoa de Deus, parece ser uma pessoa boa, com uma boa índole, né? Com um bom caráter, né? Mas a aparência engana, a gente não sabe o coração. Só Deus que sonda o coração do homem. A gente vê o exterior, a gente vê a aparência, a gente ouve as palavras que saem da boca, mas o coração a gente não sabe. Então a gente precisa consultar o Senhor, sim. Quando está relacionado, né, a fechar um negócio, fazer uma aliança, estar junto com alguém. A gente precisa consultar o Senhor, até mesmo se eu vou entrar na causa dessa pessoa aí para pelejar junto com essa pessoa, a gente precisa perguntar ao Senhor. E ali depois que o Senhor dá vitória a Josafá vai lá e faz aliança com o rei Acasias para construir navios para ir a Tarsis. Porém, o Senhor usa o seu profeta contra Josafá ali para repreender Josafá, falando que o navio não vai chegar. E os navios se quebraram e não chegaram a Tarsis. Então, não é como Deus quer, não está de acordo com a vontade do Senhor. Ele está dizendo, desse jeito não vai chegar. Desse jeito não vai, não é como eu quero, tem que ser como eu quero. Então você pode fazer o que você quiser, pode ter todo o esforço, todo o trabalho, construíram, investiram, mas não era como Deus queria. Então Deus está dizendo, desse jeito não vai chegar. Então eles tiveram um desperdício ali, eles tiveram um prejuízo, né, de toda a construção deles. Os navios se quebraram e eu vejo Josafá não precisava disso. Josafá ia se engrandecendo, se enriquecendo, era grande, o Senhor era com ele, o Senhor ia, né, confirmando o seu reinado, o Senhor abençoava ele, o Senhor era com ele. Então a gente precisa de pessoas, sim, nós precisamos de pessoas, mas de pessoas certas. Às vezes é melhor, né, a gente tá só nós e Deus por um momento do que a gente tá com uma pessoa errada. Então assim, Satanás ele só quer colocar uma pessoa errada do nosso caminho para nos destruir. Então a gente tem que ficar bem atento com isso, né? Deus é que conhece o coração do homem, então a gente tem que consultar ele, perguntar a ele, esperar, né, os sinais. Acasias tinha as mesmas obras do seu pai, Acabe, e pior ainda, né? Pior. Então, assim, espera, conhece mais um pouco, né? Vai analisar a pessoa, a situação, né? Espera, tenha tempo, tenha calma, tenha cuidado, porque é muito sério, gente. É muito sério, o Senhor tá falando, né? Desse jeito não vai chegar. Desse jeito não. Aí depois tá ali passando sufoco, né? Tá correndo risco, tá passando desespero, aí tá clamando ao Senhor, passando situações desnecessárias, né? Aí tá ali tendo prejuízo, tá quebrado, tá se quebrando. Por quê? Simplesmente porque fez aliança com pessoas erradas. E às vezes essa pessoa pode parecer, né, ser a pessoa certa, porque é o rei,
de Israel, é povo de Deus, é pessoa boa, né? Então, assim, muito cuidado, gente, que o Senhor venha, né, tá instruindo vocês, cada decisão mesmo, né, instruindo até que tiver que corrigir, né, corrigir, voltar atrás, né, refazer, recomeçar no caminho certo. Pega aí, ó, recalcular a rota, tava na rota errada, recalculando a rota, volta para o caminho certo. Em nome de Jesus.